Este programa é livre para todos os públicos. É sempre muito bom saber que você está aí e assim podermos nós, eu e você, desfrutarmos dos testemunhos que por aqui passam. Cada vez que chega um convidado no programa Gente de Fé, nós fazemos sempre a questão de dizer que ele ou ela está aqui justamente para nos trazer as marcas de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós nos enganamos pensando que quando entramos num processo de caminhar mais próximo de Deus, significa que nós vamos ter uma vida serena, tranquila, sem problemas. Mas não é esta a verdade. Jesus, ele sempre nos alertou que se quisermos seguir, é preciso carregar a nossa cruz, renunciar a si mesmo e caminhar seguindo. Isso é a verdadeira liberdade. Hoje eu tenho a alegria de trazer o nosso convidado que tem uma frase que diz que a felicidade está em não se agarrar a nada. E por ter entendido hoje isto de uma maneira muito concreta, ele estará falando com a gente um pouquinho. Não é somente uma alegria, mas é uma grande honra estar hoje com o Frei Patrício Chiadini. Muito bem, Frei. Bem-vindo. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com você para falar de fé. Gente de fé. Bom, penso de ter fé. Né? E sempre eu rezo com as palavras de São Pedro. Creio aumentar a minha fé. Uhum. E a fé é algo que vai crescendo conosco. E mais dificuldade encontramos na fé, e mais esta fé se purifica e se torna algo de muito importante. Um texto bíblico que eu leio muito é o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, o que é a fé, substância daquilo que não se vê. Uhum. Eu recordo que uma vez estavam, não em crise de fé, em dificuldade da fé, então comecei a ler o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. E quando terminei, sabia muito menos da fé de quando comecei. Então aí, falei, bom, estando aqui, vou ler o capítulo 12. E no capítulo 12 tem uma frase que me tocou sempre na minha vida. Circundado por tantos testemunhas de fé, fixemos o olhar em Cristo Jesus, Ele que é o consumador da fé, o gerador da nossa fé. E na medida que nós olhamos a Cristo, a nossa fé se torna mais viva. Porque aí a fé não é crer em todos os dogmas que a igreja nos propõe. Aliás, às vezes eu me divirto com os bispos, com os padres, e pergunto quantos são os dogmas da fé. E ele começa 1, 2 e 3, depois se embanana. Não é? Porque os dogmas da fé é uma verdade sintetizada. A fé em Cristo é uma verdade dinâmica. Uhum. A mesma pergunta que Jesus fez para os apóstolos, quem sou eu para os outros, ou quem sou eu para vocês, ele também a faz a cada um de nós. E devemos ser capazes de dar uma resposta. E esta resposta nos despoja de todo o relativismo para chegarmos à pessoa de Jesus Cristo. O Senhor já nos trouxe aí toda uma verdade dentro daquilo que o Senhor viveu, né? Porque o povo de Deus passa por vários momentos de crises na fé. Alguns abandonam, outros esfriam, outros perseveram, outros permanecem na igreja, mas muitas vezes porque não tem outra opção. E muitas vezes eles olham para nós e dizem, o padre não tem crise, o frei não tem crise, a irmã não tem crise. O senhor disse que o senhor teve um momento de fraqueza. O padre tem crise como os outros. Sim. Aliás, se nós não temos crise de fé, não temos fé. Uhum. Porque a fé é próprio ter crise de fé.
porque precisa ser purificada. Uma fé devocional lentamente se torna uma fé de um diálogo interpessoal com Cristo. E Santa Teresinha de Jesus, quando teve a sua grande crise de fé, ela disse, me parecia de entrar num túnel onde não via mais nada. Ou também como se fosse envolvida numa espessa neblina, mas eu sabia que depois, em cima da neblina, tinha o sol que brilhava. E ela diz, eu fiz mais ato de fé naquele ano que em toda a minha vida. E tem uma definição que ela dá de fé que eu experimentei tantas vezes. A fé não é aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero crer. Podemos estar em todas as crises, mas se a nossa vontade decide crer naquilo que não sinto, naquilo que não conheço, porque aí é o abandono total nas mãos de Deus, não? E para mim ajudou muito um texto bíblico que é Mateus 13. É o terreno, a semente e as dificuldades que se encontra, que a semente encontra para germinar. Tem o terreno à beira-estrada, tem o terreno que é pedregoso, tem o terreno entre os espinhos, tem o terreno bom. Então é difícil encontrar somente um terreno à beira da estrada. Então esses 4 terrenos têm jogado muito na minha vida, porque no meu coração eu vejo que tem beira-estrada, terreno pedregoso, tem espinho, mas tem também um pedacinho pequenino de terra boa. É aí que a gente deve fazer crescer a nossa fé. Então, por isso eu gostei muito do título Gente de Fé. Não? E, porém, se você me permitir, a fé é um dom sobrenatural. Nós recebemos um pacote, o dia do batismo, fé, esperança e caridade. Não? Mas se depois a gente não vai dinamizar este presente de Deus, permanece ineficaz, permanece morta. Mas a fé é algo que Deus nunca tira da pessoa. Ela permanece inativa. E tantas vezes a gente percebemos isto na celebração da Eucaristia, no ministério do perdão dos pecados, no sacramento, na leitura da palavra de Deus. Não? Quando ero jovem, me diziam que Cristo não precisou de fé. E, no entanto, descobri lentamente que ele precisou de fé, porque ele é autor e o consumador da fé. E na vida de Jesus, principalmente nos últimos momentos da sua vida na cruz, ele rezou o seu credo. Rezou o seu credo, não é? Em tuas mãos entrego o meu espírito, é o credo de Jesus. E é isso que também nós devemos fazer. Mas isso devemos também educar os fiéis a este sentido da fé que ultrapassa a sensibilidade. Não? Então, São João da Cruz tem uma frase que mesmo Deus não viesse a conhecer as minhas obras boas, eu continuaria a amar a Deus. Esta é a fé. Não é uma resposta de Deus, é a resposta que nós damos a Deus. Então, na minha vida, tenho sentido muito isto. Enfim, como criança, minha mãe era, quase em todos os livros que eu escrevo, eu falo da minha mãe, que se chamava Domênica e era analfabeta. Não? E, porém, na sua simplicidade, ela me ensinou a fé. Na sua não teoria da fé, mas na sua vida prática. Sim. Então, nós encontramos a vivência da fé em tantos corações simples e que depois a fé nos leva a acolher as situações, como nesse momento perdi a voz. Então, acolher esta perda de voz com alegria, porque isto não é algo de importante. Então, eu vou dar a oportunidade para o senhor tomar uma água, lubrificar a sua garganta. Obrigado. Mas também, Frei, o senhor disse sobre a sua mãe, né? O senhor é filho de uma família com quantos irmãos? Meu pai casou 2 vezes. Sim. Não é? Então, do segundo casamento, que sou eu, somos 2 irmãos. Mas eu não conheci meu pai porque meu pai foi matado durante a guerra
de 1944 a 45, e minha mãe estava grávida de um mês, então não conheci. Mas a minha mãe, ela conseguiu me transmitir alguns valores, principalmente os valores religiosos. Ela era muito educada, muito atenciosa. Então, mesmo do outro lado da família, não era muito religioso. E mesmo atualmente, meu irmão não é muito religioso. Mas, para mim, foi muito forte esta sua vida de fé. Seu abandono na presença da Virgem Maria, no santo, e isto me ajudou muito para mim, porque nós precisamos contemplar o santo. Então nós falamos pouco do santo como, como modelo de fé, e falamos muito do santo como aqueles que têm a maquininha para fazer graça. Não? Sim. Nós devemos mudar um pouco a mentalidade, ver o santo como pessoas normais, e não é possível ser santo sem passar a noite da fé, sem ter esse momento. Então eu diria que são estes os momentos em que as pessoas muitas vezes se perdem, porque pensam que quando é uma crise de fé, Deus o abandonou. Sim. Não, quando é a crise de fé, Deus está mais perto de nós. Só que se torna invisível. Mas o seu amor é algo de muito mais importante durante a crise de fé. Porque não seria um pai se quando um filho está em dificuldade o abandonasse. Sim. Deus é pai, então nunca nos abandona, mas Ele está sempre ao nosso lado, mesmo que nós não o vejamos. Eu leio muito o primeiro capítulo da carta de São João Evangelista, aquele que estava no seio do Pai. Nós o vimos, nós o escutamos, e as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Esse verbo da vida, que nós temos experiência dele, porque é Jesus. Não tem sentido uma fé que não tem como centralidade a pessoa de Jesus. Porque ele veio para que a nossa fé fosse mais fácil, não mais difícil. O senhor é carmelita. Mas o Senhor está no céu. Mas em respeito aos seus cabelos brancos. Mas isso diante de Deus não tem problema. Sim, então você... É muito estranho falar você. Não pode falar. Tá bom. Você é carmelita, Sim. né? O senhor já citou sobre Santa Teresinha. Santa Teresinha, o senhor tem muitos livros escritos com ela, mas a espiritualidade carmelitana, como é que aparece, como é que surgiu na sua vida? Porque o senhor entrou no Carmelo, mas Sim. como é que foi esse despertar, essa descoberta da sua vocação, partindo desse princípio que o senhor disse que a sua mãe lhe deu ali a iniciação da fé, mas que, por outro lado, o seu irmão, que também recebeu a mesma, não é tão religioso. Não. Mas, então, como é que o senhor foi fazendo esse caminho de descoberta vocacional? Eu acho que é muito difícil de falar em descoberta vocacional. É um amor que nasce. É como se você perguntar, você tem pai e mãe? Tem. Se você pergunta ao teu pai, por que casou com a mãe? Coloca embaraço. Sim. É porque ele diz, encontrei por aí, pisquei o olho, outra piscou o olho e vai em frente. Assim, a vocação surge por atração. Então, tem um convento de carmelita, ia na missa lá, lentamente. Isso ainda, desculpe, que nós não falamos, o senhor é natural da Itália? De Arezzo. De Arezzo, Sim, na tem Itália. o convento Santa Maria delle Grazie, ia lá, e lentamente comecei a frequentar. Mas quando entrei no Carmelo, eu não conhecia nada de São João da Cruz, nada de Santa Teresa, nem de Santa Teresinha. Eu entrei, lembro, na novena de Santa Teresa, o dia 10 de outubro de 1963. E o mestre me levou para a igreja e tinha uma grande estátua de Santa Teresa. Falou, esta aqui é a Santa Madre Teresa. Eu pensei, deve ser a mãe dele. A minha é pequenina, não é? Não é? O senhor era com a idade que o senhor tinha? 18 anos. Não é?
E aí, depois, lentamente, o desejo de encontrar Deus te aproxima aos místicos. Sim. Porque nós somos místicos, todos nós somos místicos. Só que não temos a capacidade de entrar em nós mesmos. Então, o contato com João da Cruz, com Teresa d'Ávila, Teresa Menino Jesus, lentamente você vai sentindo que tem uma coerência de vida, não? E um eco da espiritualidade. E você vai seguindo. E as coisas lentamente acontecem por si mesmas. Não é? Não é que você escolhe depois de ter refletido, meditado, decidido. Não, escolhe. E na medida que você responde a este chamado de Deus, tem uma frase em Santa Teresa: Deus se dá totalmente a quem totalmente a ele se doa. E cada um recebe segundo o recipiente que tem. Então a vocação, penso que não se pode quantificar. Mas deveríamos qualificar a vocação. É uma atração de amor. Como os apóstolos sentiram o chamado de Jesus, ficaram fascinados pela presença de Jesus e o chamou, e, diz o evangelista, imediatamente abandonaram tudo e o seguiram. Não foi um esforço. Então, foi uma resposta imediata. Seguir Jesus não é uma renúncia. Eu não gosto dessa palavra. É uma oferta. Você oferece a oferta, e João da Cruz ainda diz, com o amor se paga. Então eu diria que a minha vocação foi, antes de tudo, para o Carmelo. Depois, para o sacerdócio. Para o sacerdócio, e com 26 a 27 anos, eu vim para o Brasil. Então, primeiro, foi uma vocação ao Carmelo. E dentro do Carmelo, então, descobri o Carmelo. Sim. Dentro do Carmelo, descobri o Carmelo. Não? E isso vai amadurecendo. Não? Principalmente no Carmelo nós temos 2 horas de meditação por dia. Esse colóquio, essa intimidade. Teresa nos define a oração como uma amizade. A amizade cresce na medida que você se abre ao outro, que você dá espaço. Assim, eu penso de ter dado muito espaço para Deus. Mas Ele também me deu muito espaço para Ele. Sim. E penso que somos bons amigos. Que coisa boa. E é uma frase de Teresa, se eu não me engano, é aos melhores amigos que Ele confia as suas maiores missões. Porque missões, Deus se abre. Sim. Não? Deus nos revela o seu segredo. E o segredo de Deus não são revelações de fantasia. Não. Não buscamos servo, buscamos amigos. Por isso, daquilo que ouvi do meu Pai, eu os revelo. Então, isto deveríamos ajudar as pessoas não a ter uma ideia de Deus por ouvido dizer, mas porque você faz experiência. E quando você faz experiência, as coisas mudam. E outra frase de Teresa, eu falo só daquilo que eu tenho experiência. Não? Eu penso que isto descobrir a oração como amizade não cansa, porque os amigos verdadeiros não se cansam de estar juntos. Quando os amigos se cansam, a amizade vai desaparecendo. Hoje, Frei, dentro daquilo que o senhor está trazendo, porque nós vemos uma juventude que tem demorado cada vez mais para dar essas respostas. Ao seu ponto de vista, partindo um pouquinho da sua experiência, o que falta é essa experiência deste encontro com Deus, ou realmente é uma lentidão de entender esse chamado? Não, eu penso que isso, as duas coisas podem ser, não é? Mas aquilo que creio é que nós falamos de um Deus aprendido nos livros. Livresco. Um livro de teologia de 500 páginas. Mas ninguém vai ler. Sim. Ninguém vai ler.
Nós devemos voltar a uma experiência de Deus bíblica, que é feita de simplicidade, é feita de estupor. Você imagina Moisés diante da sarça ardente, o que deve ter sentido diante de escutar aquela voz: tira a sandália porque este lugar é santo. Você pensa, por exemplo, a experiência de Elia profeta, no Monte Horeb, no? Quando Deus lhe dice: sai daqui, que está procurando aqui? Ardo, queimo de zero pelas coisas do Senhor. Ou pensa, por exemplo, a experiência de Pedro, a experiência da Virgem Maria. Hoje devemos voltar à Bíblia, não? E ajudar os nossos jovens a encontrar o Deus vivo que está na Bíblia. E Teresinha dizia: todos os livros me cansam, o único livro que não me cansa é o Evangelho, porque quando eu abro, sinto o perfume de Cristo, o encontro ali dentro. Nós, muitas vezes, o nosso encontro bíblico é só hermenêutico, de exegese, mas não de experiência. Então eu gostaria de dizer que é bonito deixar-se encontrar pelo Senhor. É Ele que nos busca, não somos nós. Porém, nós devemos apresentar um Deus misericordioso, que é Pai, que perdoa, mas também um Deus que é exigente, porque exige uma resposta da nossa vida. Isso, justamente trazendo um pouquinho do que o senhor já falou, as duas perguntas que Jesus faz aos apóstolos: o que vocês ouvem de mim e o que vocês, ao me experimentar, estão dizendo de mim? Claro, né? claro. Porque a experiência, muitas vezes é isso que a gente sente, uma fé que eu ouvi, mas não que eu experimentei. Por a resposta que Pedro dá, é uma resposta que é do Espírito Santo. Não? Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E Jesus elogia Pedro. Sim. Bem, salva de palmas, mas depois joga um balde de água gelada. Pedro, não foi você, foi o Espírito Santo. Sim. Eu acho que hoje nos falta uma familiaridade com o Espírito Santo. Sim. Porque é o Espírito Santo que reza em nós. Não somos nós que rezamos. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, vai dizendo que o Espírito grita com gemido inexprimíveis e diz: Abba, Pai. Então não somos nós que rezamos. Sim. É o Espírito Santo. Eu gosto muito do prefácio 4 do Tempo Comum. Embora que os nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos permitis de louvar-vos e bendizer-vos. Então, a gratuidade da oração... Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós. Então é claro que quando a nossa oração é pensar em Deus como um banco, não é? Peço, se não me dá, tiro a conta. Não dá. Como é que está a sua fé? Ou ela se baseia em quê? Numa experiência real, concreta, de um encontro pessoal com Jesus? Ou naquilo que você ouviu dizer nos livros, na catequese, naquilo que você busca, como o Frei acabou de dizer, numa fé que muitas vezes é um banco, se eu não recebo, eu tiro a minha conta dali. Como é que está a sua fé? É rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo, mas você poderia pensar nisso agora. E daqui a pouco nós voltamos com a continuidade do nosso testemunho de hoje do Frei Patrício. Como é que está a sua fé? Nós estamos hoje conversando com o Frei Patrício. Ele está nos trazendo um pouquinho da sua experiência de vida, da sua experiência de fé, mas principalmente nos dando uma verdadeira aula. Eu posso dizer que nós hoje somos privilegiados de participar de um retiro particular com o Frei. Nessa conversa informal, em que estamos conversando um pouquinho sobre a história dele, sobre as experiências dele. Mas num determinado momento o Frei falou que no dia do batismo nós recebemos um pacote, com fé, esperança, caridade. Mas quando o senhor falou isso, Frei, eu me lembrei
da primeira carta, da primeira encíclica que o Papa Bento escreveu, Deus é Amor. E bem no primeiro parágrafo ele diz, no início do ser cristão não existe uma grande ideia, nem uma atitude moral, mas o encontro com uma pessoa que dá um sentido à nossa existência. Este encontro com Deus é justamente essa experiência que precisamos fazer. Porque senão ficamos somente nas grandes ideias das catequeses, do iluminismo, ou somente na atitude moral, isso pode, isso não pode, mas se não tem a experiência concreta, não teremos esse ponto de partida. E era justamente isso que eu queria perguntar ao Senhor. Com certeza, houve um determinado momento na sua vida em que o Senhor se encontrou pela primeira vez com Jesus. Sim. Como foi isso? Eu diria que não é somente um momento. É um momento inicial, Sim. que depois são outros momentos que vão acontecendo, não? Uhum. Quando eu me deparei, o que podia fazer da minha vida? Então, sempre tive o encanto pelas missões. Uhum. Então, ser missionário, anunciar o Evangelho e poder fazer alguma coisa pelos outros. Isto que me tocou muito, a leitura de Mateus 25. Eu tive fome, eu tive sede, você me ajudaram. Quando você fizer isto, ao menor dos meus irmãos. Eu diria que essas palavras foi impacto, não? Uhum. Sem entender por quê. Mas depois, lentamente, a leitura do Evangelho, este caminho e o encontro com os místicos que falam da própria experiência. Então comecei, por exemplo, lendo São João da Cruz, comecei a dizer, eu me encontro nessa frase, eu me encontro aqui, também eu sinto isto, também me parece que é este. Então, esta confrontação Sim. com a palavra vai desabrochando num caminho que você vai fazendo. Então aí você percebe que as dificuldades não são dificuldades, são momentos de experiência de Deus, não? E por isso que nós devemos compreender esta nossa comunhão com Deus é um enamoramento, não? E o noivo ou a noiva espera a presença do outro. Então pode ser chover, canivete e pedrada, ele vai, porque vai ter aquele encontro. Assim para nós, se nós temos este amor apaixonado por Cristo, não tem nada que possa nos parar. Mesmo quando se vê as situações do mundo onde os cristãos são perseguidos, aonde não tem a paz, não tem, mas eu diria que experiência, profetismo, e amor, Eucaristia, é um todo, um todo, não? Porque você nunca acaba de conhecer o amigo, e você nunca acaba de conhecer Jesus. Teve um tempo na minha vida que eu penso de ter lido todos os livros sobre Jesus em várias línguas e não encontrei. E quando eu peguei os livros e deixei tudo de lado, aí fico às vezes 1 hora aí falando com Jesus, estando aí com ele. Porque não é o muito pensar, mas sim é uma amizade de presença. De presença. O que converteu Edith Stein é que ela entrou uma vez numa igreja católica e tinha uma velhinha, estava voltando com a sacola da feira de joelho diante do Santíssimo. Uhum. E ela faz uma reflexão. A sinagoga, quando o rabino fez a explicação, fecha e a sinagoga fica vazia. A igreja protestante, quando o pastor fez o discurso, fecha e fica vazia. Nossa, a igreja católica. Quando o padre fecha e vai embora, ele, o Cristo, fica te esperando. Então, eu acho que esta experiência de Deus, e esta experiência se torna amorosa, não é uma experiência seca, árida. E, às vezes, Deus se esconde
para que você possa buscá-lo de novo. Não? E João da Cruz, no cântico, aonde te escondeste, amado? Por que me deixaste com gemido? Corri atrás de ti, mas tu já era ido. Então, este jogo de Deus que vai se escondendo para que nós possamos buscá-lo e encontrá-lo. Frei, hoje o senhor nos disse que uma das descobertas que também o levou a fazer isso seria o ajudar o outro, o encontrar Jesus no pequeno, naquele que tem fome, no doente, naquele que tem sede. Hoje o senhor já tem quantos anos de ministério sacerdotal? 52. 52. Nestes 52 anos de ministério sacerdotal, muitos livros, muitos lugares que o senhor já fez, muitos retiros, pregando, enfim, muitas coisas, graças a Deus, o senhor já fez, e eu tenho certeza que muitos de nós que somos padres mais novos, porque eu tenho apenas 45 de idade, o senhor já tem 52 de padre, muitos de nós bebemos muito da sua espiritualidade, das suas fontes. O senhor hoje encontra naquilo que o senhor faz possibilidades de estar ainda em outras novidades que Deus, caso venha lhe pedir, por exemplo, redes sociais, nós estamos nas redes sociais, nós estamos em vários outros campos de evangelização. Hoje o senhor mora no Egito. O senhor hoje se encontra, digamos assim, com este desejo ainda cada vez mais ardente de encontrar esse Jesus onde quer que ele esteja? Eu acho que não só me encontro, aumenta. Porque se você quer anunciar Jesus, nesses meios de comunicação, você vê a grandeza de Deus. E o título do Concílio Vaticano II sobre os meios de comunicação começa intermirífica. Então, entre essas coisas maravilhosas. Então, eu não consigo compreender as pessoas que têm medo do futuro. Não? São todos do diabo. Não. O diabo não são os meios de comunicação. É você que está por trás. E você que está por trás dos meios de comunicação, você pode ser Jesus, você pode ser o diabo. Sim. Depende da sua escolha. Então, diria que este desejo de anunciá-lo, de proclamá-lo, eu penso como Teresa, o João da Cruz, hoje usariam estes meios tranquilamente. Não? E tem uma frase em Santa Teresinha que é muito bonita, ela diz: seria estranho que o pincel se gloriasse por uma pintura. Não. Seria estranho que os meios de comunicação se gloriassem. Não, eles são simplesmente instrumento. Nós devemos usar estes meios para evangelizar, para anunciar o bem. Se eu tivesse dinheiro, mas não tenho, eu criaria uma televisão só com boas notícias. Más notícias não devem existir, porque Cristo é a boa notícia. Sim. Então, às vezes, somos negativos. E não temos a capacidade de ver as maravilhas que Deus opera. Então, eu penso que o jovem hoje tem uma capacidade incrível, mas às vezes não sabe o que transmitir. Não? Então, o mal é quando nós nos tornamos, ou nós pensamos de ser Cristo e esquecemos o Cristo vivo e verdadeiro. Nós devemos ser sempre coroinha de Cristo. É preciso que Ele cresça e que nós diminuamos. Não? Então eu brinco sempre dizendo que eu gostaria de viver 500 anos para continuar a fazer com mais entusiasmo, porque cresce a convicção. O senhor hoje já são quantos livros? Olha, eu não contei. Não. Mas são muitos. Qual foi o primeiro? O primeiro foi a Via Sacra da Alegria, aqui no Brasil. Sim. Por quê? O que o levou a começar a escrever?
Olha, me levou a começar a escrever para poder transmitir aquilo que eu sentia. Eu não canto porque sou desentoado. Não toco violão que não dá para mim. Não? Então, foi a leitura do Evangelho. A compreensão que se os evangelistas não tivessem escrito, o mundo seria mais pobre. Se Santa Teresa não tivesse escrito, seria mais pobre a igreja. Então, o dom que Deus te dá, não dá para você, não dá para comunicar. Aí, um texto que eu amo, 1 Coríntios, quando fala sobre o que é o carisma. É um dom que Deus te dá para o bem dos outros, não para você. E depois, porque também o povo escutava, dizia, por que você não escreve? Por que não escreve? Não? Por que não escreve? E aí começa e vai. As pessoas que nos veem, como eu disse no primeiro bloco, muitas vezes pensam que nós padres não passamos por crises, por dificuldades, enfim. Somos pessoas e que, como o senhor mesmo disse, quando nós não temos crise, significa que não crescemos. Quais foram os momentos na sua vida ministerial, sacerdotal, como um religioso, em que o senhor se sentiu incapaz de dar uma resposta e não foi capaz? Porque nos sentirmos incapazes, nós nos sentimos sempre. Nós nos sentimos incapazes, pelas nossas próprias forças, de celebrar a missa. Nos sentimos incapazes de perdoar o perdão das pessoas, de perdoar os pecados das pessoas. Mas em alguns momentos o senhor pode ter vivido experiências em que o senhor disse, eu não consegui fazer aquilo. Eu diria que tem, mas eu tenho um critério na minha vida que é o seguinte, não dar nunca uma resposta imediata. Nunca. Porque a resposta imediata é muito sentimental. Sim. Então sempre eu digo, olha, vamos ver, vamos refletir. E nesta reflexão, mesmo de momentos de dificuldade na vida carmelitana, quando me foi pedido para ir no Egito, ou quando teve algumas mansões aqui no Carmelo, outras coisas, na direção espiritual, não? Sentir-se incapazes é um dom de Deus. Porque quando você se sente capaz para tudo, vira orgulhoso. Então nós precisamos ter consciência das nossas limitações. Das nossas limitações. Por isso que as nossas limitações nos fazem suplicar a Deus que nos indique o caminho. Não? Nos indique o caminho. Como os apóstolos também se sentiram incapazes. Pescaram a noite toda, não pegaram nada, mas na tua palavra, Senhor, lançarei as redes. Então eu penso que a base da felicidade é fazer a vontade de Deus. Esta vontade de Deus que se revela no amadurecimento, nas crises, nas dificuldades e também repensar ao primeiro amor. Por que você escolheu ser sacerdote? Porque escolheu ser carmelita, não? Então, em nenhuma página do Evangelho, Jesus promete a felicidade. Ele promete a cruz. Mas a felicidade vem da cruz. Então, você não pode separar. Então, os momentos difíceis sempre temos momentos difíceis. Mas nós devemos superá-los, não? Eu digo, por exemplo, ao jovem, quando diz, não encontro uma resposta, sou indeciso. Os outros te podem ajudar, mas no final a decisão deve ser tua, que assume a tua vida. Não? Então eu penso que teve muitos pequenos momentos de incerteza, não? De incerteza, onde me senti a incapacidade de fazer grande coisa. Mas depois, eu lembro uma frase de Jesus, que diz a Santa Teresa, os teus negócios são meus. E os meus são teus. Então, este abandono no Senhor. Como carmelita, como religioso, é algo muito importante para nós que somos também de vida religiosa, a vida comunitária. Qual a importância
do viver entre irmãos para o Senhor? Não poderia viver sem. Eu admiro muito os padres diocesanos, mas eu não poderia viver sem a vida comunitária. Mesmo brigando, mesmo tendo os conflitos, não? É uma segurança espiritual. Não? E também é uma presença que te ajuda na fidelidade. Porque se você não vai rezar um dia, o superior fecha um olho, não vai o segundo, fecha o outro, depois abre os dois. Então te pergunta o que está acontecendo. Então é uma cobrança, diríamos, fraterna, e isso te ajuda muito. Como também me ajuda a ver ao lado meu o irmão que reza, provavelmente está passando a mesma dificuldade do que eu. Então a vida comunitária, diria que é o dom maior que Deus faz para uma pessoa. E tem um documento da igreja, Viver em Fraternidade, onde se diz, ninguém pode viver sozinho. Nós precisamos de relacionamento. E quando se a gente fica sozinho, vai perdendo um pouco o limite. Justamente o Papa Francisco, quando perguntaram por que vive em Santa Marta junto com os... Ele respondeu, senão fico doido. Eu sem a comunidade ficaria doido. Já sou doido, mas ficar mais. Eu fiz essa pergunta, Frei, justamente porque nós vivemos hoje um fenômeno, principalmente nos grandes centros, nas grandes metrópoles, onde existe um grande número de pessoas. Mas nós vemos, pelas construções dos apartamentos cada vez menores, até mesmo daqueles carros, né, uma espécie daqueles smarts, que são carros bem pequenininhos para 2 pessoas, um fenômeno que tem acontecido das pessoas fugindo das pessoas. Claro. Por exemplo, nesse dia eu vinha viajando e hoje estava dizendo, hoje quando se viaja, se coloca GPS. É uma desgraça. Porque antigamente, no passado, você não tinha GPS. Para chegar no lugar, você parava 20 vezes para perguntar, onde que está a rua? Está aí? Ah, eu conheço. Ah, tá bom. Tomava café, voltava. Hoje se entra numa caixinha, numa gaiola, porque você tem medo. Sim. Então, se nós não vencemos o medo, e se a igreja não nos ajuda a vencer o medo, por isso que na Bíblia existe mais de 390 vezes a expressão não tenhas medo, que vai dos profetas, a Virgem Maria, a José, a Jesus, aos apóstolos. Então o medo é natural, mas como que venço? Com a confiança, com o abandono, não é? Com o conhecimento. Então quando nós temos medo, nos fechamos. E isto leva a quê? Leva à depressão, leva, em muitos casos, ao suicídio. Então nós devemos romper essas barreiras que parecem protetivas, mas não são protetivas, são agressivas. É porque nós nos prendemos nas nossas casas, né? Parece, a sensação que nós temos é que para estarmos seguros, precisamos estar presos. Presos. E pode também ter o fato que quando você vive isso aqui, todas as pessoas que vê, você acha que isso aqui vai te assaltar. Sim. Mas não é tão importante assim. Nós não somos tão importantes. Não precisamos dessas coisas. Então acho que é reeducar-nos aquilo que você dizia, a fé, a esta presença, e fazer do Salmo 22 o salmo de manhã, à tarde e à noite. O Senhor é meu pastor, nada temerei. Nós estamos caminhando para o término, ainda temos uns minutinhos, mas a felicidade está em não se agarrar a nada. Sim. Hoje o Senhor tem isto como uma forma de vida, porque essa é a forma de vida do religioso. Mas para a sua experiência, não somente teórica, mas para a sua experiência de vida, como hoje, no mundo em que nós vivemos de uma forma assim tão materialista, como dizer às pessoas
que a felicidade está em não se agarrar a nada, que não era em não ter, é não se apegar, é não se agarrar. É não fazer que as coisas te dominem. Nós as usamos porque são necessárias. Eu costumo dizer com 77 anos que estou comprando as últimas coisas. Último par de sapato, últimas meias. Por quê? 77 anos, não vou ter 150 anos. Então, isso é muito importante. Eu me lembro quando abriram o shopping em Higienópolis, eu fui lá ver uma tarde e tinha a paróquia perto. Então encontrei muitos paroquianos aí. Frei, o que está fazendo? O que está buscando? O que você precisa? Eu falei, olha gente, eu vim aqui para ver de quantas coisas não preciso para ser feliz. Então, nós não devemos deixar que as coisas nos dominem. Não? Para que ter 10 pares de sapatos se você tem 2 pés só? Então, o supérfluo é aquilo que anda em cima do rio, superflumen, e que anda todas as coisas inúteis. Sim. Então, não devemos deixar-nos agarrar, mas deixamos liberar. É necessário, muito bem, é supérfluo, é inútil. Não? Ou também quando uma fome do consumismo, pior ainda, não? Da novidade. Isso se compreende porque as fábricas, se as coisas não se estragam, não vão produzir, não vão vender. E tudo gira ao redor do dinheiro, não ao redor de Deus. Se nós colocamos no centro Jesus Cristo, aí vamos compreender bem estas coisas. Hoje o senhor está como missionário no Egito. O que o senhor faz lá? O que o senhor encontra lá? Porque sabemos também que o cristianismo, principalmente nós estamos falando aqui no Brasil, é uma realidade onde o cristianismo e o catolicismo é muito diferente da nossa realidade de Brasil. Qual que é a sua missão hoje no Egito? O senhor já está há 13 anos que o senhor disse lá. Eu creio que no Egito reencontrei a vivacidade da minha fé. Porque somos pouco, não? E quando somos poucos, somos obrigados a ter uma certa vigilância em nós mesmos. Sim. Porque os católicos são 250 mil, os muçulmanos 100 milhões. Então tudo isto cria uma lei de equilíbrio, no sentido espiritual. E também de uma certa pertença ao cristianismo, ao evangelho. Não? Aquilo que eu faço, temos uma basílica dedicada a Santa Teresinha, onde os muçulmanos vão rezar, os ortodoxos vão rezar, e atualmente estou numa casa de formação, onde com as palavras, com o exemplo, se tenta educar aquele que pensa de ser carmelita. Mas me sinto muito bem, muito tranquilo, muito sereno, não? E aquilo que me ajuda muito, mesmo de lá, é escrever ou ter retiro, ter palestra através dos meios de comunicação com o Brasil e com outra parte do mundo. Hoje existe ali uma maioria absoluta, né, de pessoas que não são cristãs, mas existe uma vivência pacífica ou existe uma perseguição? Não, perseguição em alguns momentos pode existir. Normalmente é pacífica. Sim. Nós temos 2 hospitais de ambulatório. Eu sempre digo que quando o estômago de um católico tem fome, não é diferente do estômago de um muçulmano. E quando adoece, é a mesma coisa. Então se trata de saber conviver. E todas as pessoas são sensíveis ao bem, Sim. à atenção, ao amor, toda pessoa. E São João da Cruz diz, onde não tem amor, coloca amor, receberás o amor. Frei, nós estamos terminando e para as novas gerações, né?
Nós sabemos que nós iremos passar um dia. É. Nós não sabemos quando, sabemos que nós iremos passar. Mas, dentro da sua experiência de vida, o que o senhor falaria para as novas gerações sobre viver nesta amizade com Deus? Eu diria que viver a amizade com Deus é passar da oração obrigação à oração necessidade. Então, uma descoberta, né? É o livro que mais nos ajuda a descobrir o Evangelho. Porque lá encontramos pessoas, não encontramos teoria, não encontramos teologia. O Evangelho é pobre de teologia. Encontramos relacionamento do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos apóstolos. Então o Evangelho aí se torna o caminho de ontem, hoje e amanhã. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Muito obrigado, Frei. Eu tenho certeza de que a sua fala aqui para nós traz algo muito importante. O senhor foi o primeiro que se sentou aí e trouxe de uma maneira tão clara o nome do programa. Gente de Fé. Porque muito mais do que o senhor nos contar fatos da sua vida, o senhor contou-nos experiências vividas. Porque muitas vezes eu venho contar uma história, mas que mais parece uma história. Mais parece uma história que eu crio. Mas o Senhor nos trouxe não só uma história, mas o Senhor nos trouxe uma experiência para nos dizer que nós não seguimos a uma ideia, nós seguimos uma pessoa viva que quer ser o nosso amigo, que é o nosso amigo e que nos chama também a ser amigo dele. Muito obrigado ao Senhor, a você. Este e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.